Oi, e esse é o Minha Core. Eu gostaria que você sentasse um pouquinho aqui comigo pra gente conversar. Então, hoje eu queria conversar sobre a gente tentar ser outra pessoa, sabe? Quando a gente tenta ser uma versão nossa que não é a gente de verdade, sabe? Tipo, a versão que a gente tem na rua e a versão que a gente tem dentro de casa. Que são duas versões diferentes, né? Tipo, quando a gente fala de um jeito que é diferente do jeito que a gente fala, quando a gente tá confortável, tipo, falar mais animado, mais calmo, com uma voz mais doce, esse tipo de coisa. Ou agir de um jeito que não é nosso. Tipo, controlar a postura, tentar não ter estereotipias, tentar não mexer a perna, tentar não mexer as mãos, não roer a unha, não ficar mexendo no cabelo, sabe? Controlar o nosso comportamento. E se controlar o tempo todo só para parecer mais fácil, mais normal, mais aceitável, assim, para a sociedade, e mesmo tentando se adaptar, às vezes a gente ainda sente que não é o suficiente, que a gente não tá parecendo normal o suficiente, que a gente não tá sendo uma pessoa típica, né? Isso acontece mais do que parece, principalmente quando a gente cresce ouvindo que a gente é demais, que a gente é sensível demais, que a gente é intenso demais, que a gente é barulhento demais, ou que a gente é quieto demais, ou que a gente é muito agitado, sabe? Tipo, aquelas crianças que ficam correndo de um lado pro outro, aí fica, as pessoas ficam sempre chamando atenção, os pais chamando atenção pra se comportar, né? E a gente começa a tentar se ajustar, sabe? A gente começa a tentar, não porque a gente quer, mas porque a gente aprende que pra gente ser aceito, pra gente não incomodar, pra gente não ser rejeitado pelas pessoas que a gente ama, pra gente poder ser amado, né? A gente tem que. A gente não pode ser a gente. Porque a gente, do jeito que a gente é, às vezes não é o suficiente. Não é o que as pessoas querem, né? Porque a gente não é do jeito que elas querem. Cada ser humano é de um jeito diferente. Às vezes isso quebra as expectativas das pessoas. E aí elas acabam rejeitando a gente, né? Isso é bem triste. Principalmente eu sinto quando vem dos nossos cuidadores, né? Porque eles eram pra amar a gente do jeito que a gente é e reforçar a nossa autenticidade, reforçar a gente ser nós mesmos, né? Mas às vezes acabam que eles nos limitam e nos reprimem e a gente acaba tendo que se ajustar pra ser porque o jeito que a gente é serve e a gente não recebe amor se a gente for natural. Acho que deu pra entender, né? Só que eu também sinto que isso tem um preço muito alto. Porque cada vez que a gente se força a ser outra pessoa, a gente se afasta mais de quem a gente é. E isso vai acontecendo devagar, sabe? Tipo, lá na infância, quando pediram pra você ficar quieto, pediram pra você sentar, todas essas coisas foram, tipo, diminuindo sua autenticidade, moldando seu comportamento. E aí você foi mudando aos pouquinhos, pouquinhos, aí você foi adulta e você ria de um jeito diferente. Ou você falava demais e as pessoas falam que você é chato, e você também vai lá e para de falar sobre o que você gosta. Sabe? E a gente vai se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo. E eu sinto que chega um dia que às vezes a gente para assim pra olhar nossa vida e a gente não sabe mais quem a gente é. Tipo, a gente não sabe mais o que que é adaptação, o que que é a máscara, o que que é a camuflagem, né? Porque tá tanto tempo, tipo, sendo outra pessoa, né? Fazendo o que é mais aceitável, podando você mesmo. Então você já é outra pessoa. Você não é você de verdade. Você é uma pessoa que a sociedade espera que você seja. E às vezes a gente não sabe nem o que a gente gosta de verdade. Tipo, o que é que eu gosto e o que eu aprendi a gostar. O que eu sou e o que eu aprendi a ser. Eu sei que ao longo da vida é moldado pelas experiências que a gente vive,
Mas normalmente essas experiências são impostas, então a gente não tem às vezes espaço e liberdade para nos conhecermos, nos descobrirmos de forma autêntica, de forma que real, sabe? O verdadeiro eu, quem a gente é por trás de tudo, sabe? O que a gente quer de verdade. Eu sinto que isso é muito privado da gente, por causa que estão sempre cobrando coisas da gente, exigindo coisas da gente, e acaba que a gente se deixa de lado para agradar as outras pessoas. E a gente se perde. A gente acaba se confundindo com o que que é a gente, o que que é a persona que a gente criou. E isso cansa, isso dói, porque dói muito se perder de si. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Ah, você não nasceu errada ou errado. Você só foi ensinado que precisava mudar para caber nos lugares, para caber nas pessoas, nas relações. Mas caber não é viver. E você precisa viver a sua vida, na sua verdade, na sua autenticidade, para você poder ser feliz. É muito importante você ser feliz, hein? Olha aqui, hein? Eu tô cobrando você. Seja o mais sincero possível com si mesmo, para que você possa alcançar a verdadeira felicidade. Claro que a gente não é feliz o tempo todo, mas quando a gente vive de acordo com a nossa verdade, isso se torna mais fácil, se torna mais fácil a gente ter acesso à felicidade, sabe? E viver é poder ser, sabe? Poder se permitir ser você mesmo. Mesmo que nem todo mundo te entenda, mesmo que nem todo mundo te aceite, mesmo que nem todo mundo goste de você, mesmo que as pessoas não fiquem. Porque quem gostar de você de verdade vai ficar. E se a pessoa não gosta de você, então um beijo e um queijo pra ela. Ela vai ser feliz em outro lugar e você vai ser feliz no seu lugar de verdade, onde você realmente pertence, sabe? E você não precisa se passar o tempo todo se moldar, se diminuir, para caber dentro de uma caixa só para ser aceita, só para poder ser amada. Isso não faz sentido, porque as pessoas certas, elas vão gostar de você, apesar de você ter algum transtorno, de você ter alguma dificuldade, de você ter alguma limitação, ter alterações de humor. As pessoas certas, elas vão te amar por você ser você, entendeu? Porque elas amam você. Elas não amam as coisas que você tem, as dificuldades que você tem. Elas amam a pessoa que você é. Por isso que é importante a gente ser a gente de verdade, pra gente poder ser amado de verdade, ser aceito de verdade, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas sendo a gente, porque aí a gente tem certeza que é amado. Porque é a gente de verdade, sabe? E eu não digo amado, tipo, claro que é muito bom a gente ser amado pelas pessoas, mas é, é muito bom ser amado por você ser quem você é. Não ser amado porque você fez a faculdade que seus pais queriam e eles estão orgulhosos de você. Você tá sendo amado por ser quem você é. Isso é maravilhoso. E eu desejo muito isso na sua vida, entendeu? Porque você merece. Você é uma florzinha, você é um florzinho maravilhoso que merece todo amor no mundo. Todas as pessoas merecem amor. E eu espero que você encontre alguém que te ame de forma genuína. Porque às vezes os nossos pais não nos amam de forma genuína, né? Os nossos cuidadores, no geral, porque a gente é criado por avós, por tios, etc. E às vezes não nos amam de forma genuína, eles amam enquanto a gente tá seguindo o roteiro deles. E aí quando a gente começa a seguir o roteiro da nossa própria vida, isso incomoda as pessoas e algumas pessoas se desgostam da gente, né? Então eu espero que você encontre pessoas que realmente te amam por quem você é. Desculpa, eu enrolo muito na gente. Ah, continuando. Você não precisa se tornar outra pessoa, entendeu? Você precisa voltar a ser você. Você precisa voltar para você mesmo. Claro, no seu tempo, com calma, porque eu sinto que ter que se encontrar no meio das máscaras,
das camuflagens, dos personagens que a gente cria ao longo da vida para sobreviver, né? É muito difícil. E, e é muito difícil achar a sua versão real. A que te completa, a que faz sentido, a que aquece seu coração. Ainda mais com o passar do tempo, sabe? Porque aí você tá há muito tempo fingindo, há muito tempo criando personagens, há muito tempo usando máscara. E eu sinto que cada vez fica mais difícil encontrar quem a gente é de verdade. Então eu espero que você consiga encontrar quem você é de verdade. Porque quando a gente encontra pedacinhos nossos, porque às vezes a gente encontra pedacinhos nossos por aí. Tipo, quando a gente escuta uma música que a gente gostava muito. Nossa, a gente gostava muito daquela música, mas alguém falou que aquele estilo de música era estranho, ou que aquela música era muito antiga e. Tipo, porque você tá ouvindo música de 1960, a gente tá no ano 2000 e tanto. Só que aquilo ali era o que faz parte da sua personalidade de verdade. Aquilo ali é o que te deixa feliz, é o que você gosta de verdade. E isso é uma partezinha sua, sabe? Que você deixou de lado por causa da opinião dos outros. Ou você gostava de se vestir de tal jeito e todo mundo te criticava por causa do teu jeito, porque, sei lá, você era alternativo, você gostava de piercing, tatuagem, ou você gostava de usar roupas mais antigas, você gosta de usar uma roupa mais colorida, ou você gosta só de usar preto, ou só de usar branco, ou só de usar amarelo, entendeu? E aí você deixou de ser assim porque as pessoas te julgavam, mas você se sentia muito bem assim, você se sentia em você, sabe? Quando a gente se sente pertencente a si mesmo, você sente que tá ali, que tá naquele corpo. E essa sensação, eu gosto muito desse pensamento, sabe? De que quando a gente vive muito alheio a nós mesmos, parece que o nosso corpo não nos pertence. Parece que ele é um robozinho, é uma armadura, e aí a gente só entra dentro dele, né? E vai lá na rua viver a realidade. Depois a gente volta. E aí ele não existe, ele é só uma matéria que a gente habita, sabe? É só uma coisa física que a gente habita pra estar aqui. Só que o seu corpo é a sua casa. E você tem que se sentir bem na sua casa, você tem que se sentir confortável na sua casa, você tem que se sentir feliz na sua casa. Você tem que decorar a sua casa do jeito que faz sentido pra você. Porque eu gosto muito de metáforas, gente, não sei se vocês já perceberam. Eu vou juntar com o que eu tava falando, tá, gente? Não se preocupem. Porque pensa, é a sua casa, e aí você não tá ouvindo as músicas que você gosta, você não tá colocando o som que você gosta por causa dos outros, você não tá decorando a sua casa, né, se vestindo como você quer por causa que os outros falam que é errado, que é esquisito, que é brega. Só que é o seu corpo, é você. Você é a sua casa, então ela tem que ser do seu jeito pra ela ser inteira. Porque cada vez que. Espero que vocês entendam a metáfora. Cada vez que você tá na sua casa, o seu próprio corpo, e você não decora ele do jeito que você quer, você começa a não cuidar tanto assim do seu corpo, entendeu? Da sua casa. Você às vezes não vai pintar a parede, não vai pendurar um quadro, não vai trocar a telha, entendeu? Você não vai cuidar. Porque o que você quer fazer de verdade, o jeito que você quer decorar de verdade, tipo, você quer pintar os cabelos de rosa, só que a sua família é contra você pintar os cabelos de rosa. Aí você pega e, tipo, já nem cuida do seu cabelo, sabe? Porque já não vai ser do jeito que tu quer, então não aquece o seu coração. Então você já nem cuida do seu cabelo, porque você queria o seu cabelo rosa. A sua autenticidade, a sua verdade era teu cabelo rosa. E aí você não tá podendo ver isso. Então você acaba não dando importância, porque é como se a sua opinião não importasse. E aí, se você não dá importância para sua própria opinião, você vai ter dificuldade de dar importância para você mesmo. Porque você passou a vida inteira escutando os outros, se moldando pelos outros, encolhendo, diminuindo a si mesmo para caber num padrão, para caber no que esperam de você. Então, tipo, há quantos anos você tá sem se dar importância?
E olha como isso reflete em toda a sua vida. Então, esse vídeo ficou bem longo e eu acho que talvez eu tenha enrolado pra falar algumas coisas, mas eu precisava falar essas coisas pra você. Elas não fazem sentido. Mas eu espero que você tenha entendido que quando você ouve a música que você gosta, quando você coloca o som que você gosta na sua casa, que é você, isso vai aquecer seu coração. Porque é uma parte sua que você encontrou. Quando você coloca a roupa que você gosta, que você decora a casa do jeito que você gosta, vai fazer sentido pra você. E vai deixar a sua casa mais bonita, vai deixar você mais bonito, porque você tá vivendo a sua verdade. Você tá vivendo a sua autenticidade, você tá vivendo o que faz sentido pra você. E isso vai te deixar feliz. Porque você vai estar parando de dizer não pra você e começando a dizer não pros outros e começando a ver o que faz sentido pra você. Então você vai estar começando a curar a sua criança interior, porque ela teve que se diminuir a vida toda por causa do que os outros julgavam dela. E agora você vai poder integrar ela e fazer as coisas que você realmente tem vontade, e isso cura a sua criança interior. E isso aquece muito o nosso coração e faz a gente se sentir inteiro. E eu espero que você possa fazer isso, que você consiga decorar a sua casa do seu jeito, aquecer o seu coraçãozinho, botar o som que você gosta, independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas querem. Eu espero que você pare de caber no mundo dos outros para caber no seu próprio mundo. E se esse vídeo te abraçou, nem que seja um pouquinho, deixa um coraçãozinho pra mim saber que você esteve aqui. E se quiser continuar por aqui, se inscreve no canal. Te vejo na próxima. Um beijo. Se cuida.